Saudações Mecha Warriors. Antes de iniciarmos esta importante narrativa, vamos a um rápido disclaimer. Este podcast foi criado para uso próprio e uso de amigos e é narrado por uma inteligência artificial, portanto terão erros e inconsistências. Caso encontre algum dele, deixe nos comentários, por favor. As informações desse capítulo foram retiradas do artigo da Federate Sans do site da sarna.net/wiki/federate_sans. E caso queira se aprofundar ainda mais nesse empolgante universo, acesse o site. Um segundo disclaimer se faz necessário nesse vídeo, porém este feito pela Sarna, este artigo precisa ser atualizado com informações adicionais das seguintes fontes: manual, principais estados periféricos, relatório da Era, e 2750, relatório da Era, 3145. Fortaleza despedaçada. Ajude a atualizar este artigo para refletir as fontes sugeridas ou as novas informações disponíveis. Fecha aspas. Agora vamos à história dos sóis federados. Os sóis federados. Os sóis federados têm sido tradicionalmente os mais poderosos e maiores dos estados sucessores a ocupar a esfera interna. De sua casa ancestral de Nova Avalon, os descendentes da Casa Davion governam os sóis federados desde sua fundação por Lucien Davion em 2317. Embora tracem sua linhagem familiar até a nobreza francesa e inglesa da antiga terra e governando como monarcas constitucionais, os Davions sempre se posicionaram e aos sóis federados como campeões da liberdade e das liberdades pessoais na esfera interna. Essa visão gerou um senso de retidão na causa Davion, servindo como uma fonte de força e fraqueza durante sua história. Por um tempo, os sóis federados se uniram à comunidade lirana para criar um novo superestado, a Comunidade Federada, que dominou a esfera interna durante o século 31. No entanto, divisões internas e outros fatores acabaram levando a metade liriana a se separar para formar a Aliança Lirana e a Guerra Civil Fedcon. Embora tenha mantido o nome Comunidade Federada por vários anos, o estado remanescente eventualmente retornou ao seu nome tradicional como Sóis Federados. História dos Sóis Federados. Fundação. Os Sóis Federados foram uma criação da família Davion, uma influente família nobre do mundo de Nova Avalon. O pai dos Sóis Federados foi Lucien Davion, um mestre político e estadista. Seus irmãos Louis, um gênio político intrigante, e Charles, um militar, o ajudaram a formar uma aliança de vários mundos, auxiliados pelo papel agrícola regional de Nova Avalon, na área para fins de comércio e defesa comum conhecida como Pacto Crucis. Logo, o reino estava crescendo exponencialmente e eventualmente se estendeu para a maior parte do que hoje é conhecido como a Marcha Crucis. A formação do Pacto Crucis foi uma resposta direta à fundação da hegemonia terrana por James M. Sekina. Originalmente, os sóis federados eram uma democracia liderada pelo Alto Conselho, um grupo de líderes de todos os mundos membros, liderado por um presidente encarregado da defesa nacional. A presidência gradualmente se tornou uma posição hereditária da família Davion e levou à fundação da Casa Davion. Era da Guerra. A Era da Guerra chegou aos sóis federados devido a uma crise no pouco conhecido estado de Muskegon. Muskegon era um mundo governado por um tirano que havia construído um pequeno império de 5 mundos. A supremacia Muskegon, como essa coleção era conhecida, havia se unido aos sóis federados. No entanto, devido ao terrível regime da ditadura de Muskegon, 2 de seus mundos colônias se separaram e recorreram ao que mais tarde emergiria como a Confederação Capelana em busca de ajuda. Os sóis federados foram forçados a formar um exército para combater a secessão, conforme sua promessa de prover a defesa de Muskegon, e logo houve guerra por toda a fronteira capelana. Enquanto isso, as coisas não iam bem na casa dos Davion. 2 gêmeos perturbados, Edward e Edmund Davion, haviam assumido o poder e estavam levando a nação à ruína com suas extravagâncias e decisões tolas. Uma conspiração de membros do Alto Conselho planejava assassinar Edward, o único gêmeo remanescente, e dissolver o cargo de presidente. Isso levaria a uma derrota na guerra contra os Capelães sem uma liderança militar centralizada. A potencial crise entre o Alto Conselho e o primeiro príncipe foi evitada quando Simon Davion, um primo dos gêmeos, assassinou Edward no prédio do Alto Conselho. Simon Davion, poucos dias após o assassinato, propôs um acordo pelo qual os sóis federados seriam divididos em 5 marcas: Crucis, Capela, Terra,
Draconis e Ulter, cada uma apoiada por uma nobreza, hereditária e eleita. Surpreendentemente, após muito debate, o Alto Conselho decidiu aceitar a proposta de Simon, tornando-o assim o primeiro príncipe. Entre os outros 4 príncipes, o líder da Marcha Crucis era conhecido como o primeiro príncipe. Por quase 100 anos, o acordo de Simon manteve a paz nos Sóis Federados até que William Davion morreu, deixando para trás sua viúva e filho pequeno, Alexander. Guerra Civil de Davion. Enquanto isso, a família Varney, líder da Marcha Capelana, que há muito tempo aspirava ao cargo de primeiro príncipe e se casara com Cassandra, tia do jovem Alexandre, disputava a liderança dos Sóis Federados. Por fim, foi acordado que 5 regentes governariam os Sóis Federados. Por 10 anos, os membros da regência lutaram entre si, cada um, no final, esquecendo-se do príncipe Alexandre, herdeiro legítimo do primeiro principado, que era cada vez mais desconsiderado pelos regentes, que agora buscavam a liderança dos Sóis Federados para si. Enquanto isso, Alexandre havia atingido a maioridade e exigia ser colocado no que era, por direito, seu trono. Durante anos, houve uma luta apaixonada entre o príncipe Alexandre e aqueles que queriam assumir o trono para si. No final, todos foram derrotados, e finalmente, os Sóis Federados foram unidos sob o herdeiro legítimo da Casa Davion. Era da Liga Estelar. Quando a família Cameron iniciou sua tentativa de unir a humanidade em uma Liga Estelar, os Sóis Federados não foram muito favoráveis à ideia. O príncipe Alexander sentiu que seu governo, após uma longa guerra civil, faria bem em se concentrar na prosperidade doméstica e não na guerra. Ian Cameron secretamente ofereceu o poderoso exército da hegemonia como aliado aos Sóis caso a combinação atacasse. Alexander Davion assinou os novos acordos de Avalon naquele outubro e, para surpresa de todos, em 2567 os Sóis Federados se juntaram à Liga Estelar, tornando-se o 4º Estado-membro. Os anos da Liga Estelar foram relativamente tranquilos, com os Sóis Federados trabalhando com a Liga Estelar para garantir um reinado de paz e prosperidade que durasse centenas de anos. A única exceção nesse reinado de paz foi a Guerra da Reunificação, um conflito travado entre a Liga Estelar e os estados da periferia, que a Liga Estelar forçou a se juntar à Liga. Embora as guerras tenham custado muitas vidas, elas foram travadas em grande parte a anos-luz de distância do residente médio dos Sóis Federados e tiveram pouco efeito em suas vidas cotidianas. Os Sóis aproveitaram a oportunidade para se expandir auxiliando a força de defesa da Liga Estelar nas frentes do Concordato Taurian e da Aliança Outvorus. Uma vez que a Liga Estelar alcançou sua vitória inevitável, a história registra que houve um período de paz desconhecido na história dos assuntos humanos, enquanto a humanidade se dedicava à ciência e à colonização de novos mundos. Para os Sóis Federados, a era da Liga Estelar foi bem menos pacífica do que a história posterior sugeriria, particularmente perto do fim da era, conforme as tensões entre as grandes casas aumentavam, invasões clandestinas e abertas e até mesmo guerras ativas começaram a ocorrer com frequência crescente. A mais destrutiva delas para os Sóis Federados antes do colapso da Liga Estelar foi a Guerra de Sucessão de Davion, uma invasão dos Sóis Federados pela Draconis Combine em uma tentativa de colocar um membro deserdado da linhagem de Davion no trono dos Sóis Federados. A lenta resposta da Força de Defesa da Liga Estelar à invasão, uma invasão que viu o primeiro príncipe Joseph Davion morto por soldados reunidos da Draconis Combine, criou uma divisão entre os primeiros príncipes subsequentes, a Liga Estelar e a família Cameron governante. O primeiro príncipe Richard Davion promulgou a Lei de Preparação em 2735, uma peça legislativa que atuou como um veículo para as forças armadas dos Sóis Federados se expandirem sem violar a letra do Edito do Conselho de 2650, que havia limitado o tamanho do exército que cada grande casa poderia manter. O esfriamento das relações entre os Camerons e os Sóis Federados continuaria durante o reinado do herdeiro de Richard, John Davion, que se concentrou em direcionar a força industrial e técnica dos Sóis Federados para continuar a expandir a AFFS e garantir que se tornasse o exército tecnologicamente mais avançado depois das divisões reais da SLDF. A AFFS cresceu dramaticamente durante o reinado de John, quase dobrando de tamanho entre a aprovação da Lei de Preparação e 2765, mas as relações entre John e a Liga Estelar não eram antagônicas.
Embora Jon fosse dedicado aos sóis federados e sua primeira prioridade sempre fosse a segurança de seu reino, ele continuou a ver a Liga Estelar como o veículo que poderia trazer essa segurança e prosperidade aos sóis federados. Os sóis federados se envolveriam em outra guerra 30 anos após a Guerra de Sucessão de Davion, desta vez com a Confederação Capelana, embora tecnicamente fosse uma guerra de fronteira. A guerra de 2760 a 2762 entre os dois estados foi travada em quase uma dúzia de mundos em um raio de cerca de 60 anos-luz e viu o planeta Redfield capturado pelos sóis federados e uma invasão capelana de Chesterton, fortemente contestada tanto pelos fuzileiros Sirtis quanto pela população local. A guerra finalmente chegou a uma conclusão negociada entre o príncipe Jon e a chanceler Bárbara Lial, mas foi um prenúncio de guerras futuras. No final, a traição levaria à queda da Liga Estelar, mas os sóis federados perseveraram. Cada lorde do Conselho, o chefe de cada um dos 5 estados sucessores, retornou à sua respectiva capital e se declarou o novo primeiro lorde da Liga Estelar. Nenhum dos lados parecia disposto a ceder terreno, então cada um se preparou para o inevitável, e a guerra. À medida que a hegemonia terrana começou a ruir, todas as grandes casas anexaram os mundos da hegemonia, e os sóis federados não foram exceção. Os sóis federados anexaram Mirage Cedar em 2783, mundos que haviam sido administrados conjuntamente pela hegemonia e posteriormente conquistados pelas forças armadas do Império Amaris durante a Guerra Civil Amaris, juntamente com a anexação dos mundos da hegemonia de Osava e Tovni. Em 2784, os sóis federados anexaram Nova Rhodes III e mais 2 mundos que haviam sido administrados conjuntamente, mas depois tomados pela EAF, Elbar e o mundo de Mallory. Em 2785, os sóis federados ocuparam os mundos de Galatia III, Nova Florença e Ronel, seguidos por Adix e em 2786. Os sóis federados foram um pouco menos agressivos na ocupação dos mundos da hegemonia. Apenas a Draconis Combine ocupou menos mundos entre 2783 e 2786, mas alguns desses mundos, como Tovni, tornaram-se palco de batalhas antes mesmo do general Alexander Kerensky abandonar a hegemonia e partir na Operação Êxodo junto com a maior parte da SLDF. Primeira e Segunda Guerras de Sucessão. As 2 primeiras guerras de sucessão foram algumas das guerras mais destrutivas da história da humanidade. Cada estado sucessor não teve escrúpulos em destruir cidades, massacrar civis, destruir naves de salto e outras infraestruturas civis. Eles também usaram armas nucleares com grande eficácia. O efeito geral desses 2 conflitos foi reduzir a sofisticação tecnológica dos estados sucessores a um nível aproximadamente equivalente ao da Revolução Industrial. Embora ainda possuíssem fábricas automatizadas, perderam a capacidade de produzir mais. Durante a Primeira Guerra de Sucessão, os sóis federados fizeram ganhos constantes contra a Confederação Capela, mas foram surpreendidos quando a Combine Draconis atacou. A invasão Combine começou em maio de 2787, com Delacruz sendo um dos primeiros mundos a ser atacado. O ataque da Combine finalmente avançou por todo o caminho através da Marcha Draconis até a Marcha Crucis até que as tropas Combine realmente desembarcaram em Nova Avalon e destruíram o palácio. O destino atacaria, no entanto, quando um membro da resistência matou o coordenador Minoru Kurita, que supervisionava a ofensiva de Kentaris. Seu filho, o louco Jinjiro, tornou-se coordenador e ordenou que os civis de Kentaris se banhassem em seu próprio sangue. Os samurais Combine cumpriram seu dever e assassinaram selvagemente mais de 3/4 da população de Kentaris, matando milhões. Esses mesmos samurais ficaram horrorizados com o que haviam feito, então eles promulgaram o ritual seppuku para expiar e salvar sua honra. À medida que a notícia de suas ações se espalhava, muitos outros guerreiros da Combine seguiram o exemplo, enfraquecendo enormemente sua ofensiva. Muitos que não se mataram ainda sentiam vergonha, o que prejudicava sua vontade de lutar. Em contraste, esse massacre galvanizou as tropas dos Fed-Sans, que se reagruparam e forçaram a Combine a recuar, quase até a fronteira pré-guerra. Exaustos, ambos os lados declararam uma trégua. A Segunda Guerra de Sucessão viu mais do mesmo, embora as memórias do massacre de Kentaris estivessem frescas na mente de muitos. Nenhum evento desse tipo ocorreu, mas os Fed-Sans progrediram contra a Confederação Capela.
Eles tiveram menos sucesso contra a Draconis Combine, perdendo Robinson, a capital da Draconis Marte. À medida que a guerra chegava ao fim, ficou claro que nenhum estado sucessor tinha forças armadas iguais. Eram organizações evisceradas que estavam perto de entrar em colapso. Nisso, os Federates Sans eram semelhantes aos seus homólogos. Terceira Guerra de Sucessão e a Aliança Steiner-Davion. A Terceira Guerra de Sucessão viu um tipo diferente de guerra. Em um acordo tácito, os estados sucessores não mais lutaram usando guerra total. Centros populacionais foram respeitados, jump-ships estavam fora dos limites e alvos militares foram disputados, não destruídos. Em vez de destruir esses alvos, o lado perdedor simplesmente se confortava com a certeza de que poderia reconquistá-los. Com a perda de tecnologia, fábricas de Battle Meshes e estações de purificação de água tornaram-se alvos valiosos. No geral, os dias de invasões em larga escala acabaram, substituídos por ataques de baixa intensidade. Essa ritualização da guerra, no entanto, levou à crença de que a guerra era uma maneira aceitável de resolver desentendimentos. À medida que essa guerra constante de baixa intensidade continuava, gerações inteiras cresceram sem saber de mais nada. Os sóis federados continuaram a obter ganhos lentos, mas constantes, contra seus dois maiores vizinhos. Os sóis conquistaram mais de uma dúzia de mundos de cada um de seus vizinhos da esfera interna, incluindo a libertação de Robinson. A princesa Melissa Davion é frequentemente chamada de a primeira princesa moderna porque ela simplificou a burocracia da AFFS, permitindo que eles fossem mais eficazes contra seus inimigos. Em 3020, a arconte Katrina Steiner, da comunidade liriana, apresentou uma proposta de paz aos líderes dos outros 4 estados sucessores. Apenas o príncipe Anse Davion demonstrou interesse. A discussão mútua culminou na assinatura do documento da Aliança da Comunidade Federada em 3022, em terra. A aliança também continha uma cláusula secreta que previa o casamento da filha de Anse e Katrina, a arconte designada Melissa Steiner. Quarta Guerra de Sucessão. A Quarta Guerra de Sucessão começou imediatamente após o casamento de Anse Davion e Melissa Steiner. Na recepção do casamento em terra, Anse Davion anunciou que seu presente de casamento para sua esposa era a Confederação Capelana. O resultado foi a maior ofensiva militar da memória recente, com as forças de Davion cruzando a fronteira e atacando mundo após mundo da surpresa e rapidamente desmoralizada a Confederação Capelana. Anse Davion alegou que a justificativa para o ataque foi vingança contra o chanceler capelano Maximilien Liao, porque Liao havia tentado substituir Anse por um sósia. Essa conspiração só foi interrompida por causa do melhor amigo e conselheiro próximo de Anse, Ardan Sortek. Além do ataque militar direto, os sóis federados também tentaram subverter a Confederação Capelana internamente, incentivando a rebelião de populações descontentes dentro da Confederação. Pavel Hidzik, líder do exército capelano e nativo do mundo de Tikhonov, escolheu aquele momento para trair seus mestres capelanos. Ele formou a República Livre de Tikhonov, mas foi assassinado logo depois. Sob a liderança de Ardan Sortek, o povo de Tikhonov votou para se juntar aos sóis federados. Uma nação mais bem-sucedida em se separar da Confederação foi o Pacto de Saint-Yves. O pacto foi formado quando a duquesa Candace Liao, herdeira do trono Capela, separou a comunidade de Saint-Yves da Confederação em meio a um romance com Justin Chian Allard, um agente da Fed Sans que havia se infiltrado na Maskiroka, a agência de inteligência Capellan, em seu nível mais alto. Anse Davion também escolheu esse momento para lidar com um traidor. O Duque Michael Azek Davion, ministro da Marcha Capelana, casou-se com Marie Davion, meia-irmã de Anse. Após a morte do irmão mais velho de Anse, o príncipe Ian, Anse derrotou Michael em uma batalha simulada para suceder seu irmão. Embora Anse claramente tivesse a reivindicação mais forte, Michael guardava rancor e buscava ganhar mais poder. Ele forneceu aos capelanos informações sobre o envio de tropas nacionais, enquanto intencionalmente subestimava a força das suas. Quando o Ministério da Informação, Inteligência e Operações, MIO, de Davion descobriu, Anse começou a fornecer dados incorretos a Michael, que por sua vez foram fornecidos a Maskiroka. Assim,
quando as tropas da AFFS atacaram a Confederação, a CAV estava lamentavelmente fora de posição para lidar com a invasão. Michael pensou em conquistar os capelanos e criar um novo estado a partir da Confederação e de sua própria marcha. Quando ficou claro que Ansi sabia de sua conspiração, Michael fugiu para a Confederação, onde foi morto por Justin Allard sob o comando do líder Capelan, Maximilian Liao. Na frente da Draconis Combine, a Quarta Guerra de Sucessão foi menos bem-sucedida, embora Draconis Combine não tenha conseguido tomar nenhum planeta estrategicamente significativo dos Sóis Federados. Isso se deveu em grande parte aos esforços dos Dragões de Wolf, talvez o comando mercenário mais notável do início de meados do século XXI. Eles incitaram o coordenador Takashi Kurita a enviar todo o exército que pudesse contra eles em uma vingança pessoal, em vez de se aproveitar da distração dos Sóis Federados. Em troca de seus esforços, receberam o mundo conquistado de Outreage de seu grato empregador. Embora Davion tivesse declarado que seu objetivo era prejudicar a capacidade de Liao de travar a guerra, tomando os mundos importantes para o complexo militar industrial da Confederação, ele não atingiu esse objetivo. Durante a ofensiva, a Constar fabricou um incidente que tornou Davion responsável pela destruição de um HP no planeta Sarna. Isso lhes deu uma desculpa para colocar os sóis sob interdição de comunicações, desabilitando oficialmente toda a comunicação interplanetária, o que naturalmente tornou muito difícil coordenar os movimentos de tropas. Sem o conhecimento da Constar, no entanto, o Instituto de Ciências de Nova Avalon havia sido pioneiro em um método alternativo de comunicação interplanetária. Conhecidas como as caixas pretas, as máquinas de fax da Casa Davion permitiam que Ansi tivesse algum controle sobre sua ofensiva militar, mas as máquinas de fax mais lentas se mostraram impraticáveis como uma solução a longo prazo. Além disso, a Liga dos Mundos Livres havia esmagado com sucesso uma revolta e, apesar de tecnicamente ser aliada dos Capelans sob os acordos de Captain, estava fazendo ameaças ao longo de sua fronteira com a Confederação. Em vez de permitir que a Liga se apoderasse dos mundos Capelans, Ansi declarou o fim da guerra e se encarregou da tarefa de integrar os mundos recém-conquistados aos seus sóis. A ofensiva em si foi extremamente bem-sucedida e resultou na absorção total de aproximadamente metade da Confederação como a nova Marcha Sarna, embora esta área fosse tecnicamente parte do comando do Estado Liriano, já que Ansi havia presenteado Melissa Steiner. Os mundos conquistados incluíam duas capitais comuns, Tikhonov e Sarna, bem como Liao, a propriedade ancestral da família governante capelana. A secessão de Saint Yves privou ainda mais os capelanos de uma terceira capital comum e criou um estado tampão entre a Confederação e os sóis. Mais importante, criou uma ponte entre os sóis e seus novos aliados, a comunidade liriana, que abriu caminho para a integração formal das duas nações como a comunidade federada. Levaria décadas até que a Confederação Capelana conseguisse se recuperar. Guerra de 3039. Em um esforço para repetir os sucessos da Quarta Guerra de Sucessão, Ansi Davion invadiu a União Draconis usando a mesma estratégia de força esmagadora. Infelizmente para Davion, Theodor Kurita estava completamente preparado e lançou uma contraofensiva como um blefe contra a força maior de Davion. Ambos os lados trocaram mundos, e a guerra terminou um ano depois em um impasse. Comunidade Federada. Durante o período de 3024 a 3029, houve um pacto secreto firmado entre os sóis federados e a comunidade liriana, além da aliança pública entre Ansi Davion e Katrina Steiner. Este documento ficou conhecido como o Documento da Aliança da Comunidade Federada. Esta cláusula secreta exigia que Ansi Davion se casasse com a filha de 16 anos de Katrina Steiner, Melissa Arthur Steiner. Em 3056, a comunidade federada foi oficialmente formada com a morte de Melissa, embora tivesse sido formada extraoficialmente há quase 30 anos com o tratado assinado por Ansi e Katrina. Embora o arconte príncipe Vitor Steiner Davion tenha governado a comunidade federada unificada por apenas um ano, a decisão de sua irmã de se separar da metade liriana da nação em 3057 deixou Vitor no controle de uma parte remanescente da Fedcon. Tecnicamente, Vitor nunca renomeou oficialmente sua nação para sóis federados, embora muitos a tenham chamado erroneamente dessa forma. A parte remanescente da comunidade federada foi oficialmente renomeada de volta para sóis federados em 3067 pela regente Ivone após o fim da Guerra Civil Fedcon.
Guerra Civil Fedcon. Após a invasão dos clãs, de 3049 a 3052, as coisas não se acalmaram para a comunidade federada. Caterine Katrina Asteiner Davion, irmã mais nova do príncipe Vitor, mandou assassinar secretamente sua mãe, o que inaugurou Vitor como arconte príncipe da comunidade federada. Em 3057, Caterine separou a metade liriana da comunidade federada e formou a Aliança Liriana. Vitor estava focado na ameaça dos clãs, especialmente na aniquilação do clã Smoke Jaguar. Caterine então roubou a metade Davion da comunidade de sua irmã Yvonne, a quem Vitor havia deixado no comando enquanto lutava contra os clãs em sua capital. Vitor agora retornava da aniquilação do clã Smoke Jaguar para se tornar uma espécie de afora da lei. Em vez de iniciar uma guerra civil para tirar sua irmã do poder, ele tentou se aposentar e defender a esfera interior da ameaça dos clãs. O destino, no entanto, tinha outras intenções. Diante de uma onda crescente de injustiça e violação de suas liberdades civis, cidadãos de ambas as metades da comunidade federada dividida se rebelaram contra o governo cada vez mais despótico de Catarina. Decidindo liderar a rebelião, Vitor renunciou a seus títulos e iniciou uma campanha para remover sua irmã do poder. Após o assassinato de sua amante Omiko Kurita, Vitor finalmente levou a batalha para Nova Avalon. Lá, em 20 de abril de 3067, suas forças derrotaram o exército de Catarina. Ele proclamou Yvonne a regente dos recém-renomeados Açóis Federados. Invasão Tauriana. Em 23 de janeiro de 3067, o Concordato Tauriano lançou uma invasão da Marcha Capela. 9 Os Uruk-hai combatentes, uma unidade mercenária fugindo da guerra civil, tentaram desembarcar na capital de Taurus. Os mercenários pensaram em encontrar santuário e negociar um contrato com o Concordato. Os taurianos, temendo que isso fosse uma invasão, destruíram a unidade mercenária e todos os seus dependentes, incluindo seus filhos. As forças Uruk-hai que sobreviveram ao ataque tauriano executaram um ataque suicida à capital tauriana em vingança, danificando parte da infraestrutura civil do mundo. Em retaliação, o protetor tauriano Grover Chaplin autorizou um ataque contra mundos na Marcha Capela. O Duque George Azek, agora um herói de guerra dos Sóis Federados, enviou uma força-tarefa para lidar com a invasão. Em vez de contra-atacar a força-tarefa dos Sóis Federados conforme ordenado, os lanceiros taurianos das Pleiades atacaram seu planeta natal ancestral no aglomerado das Pleiades. Esse desvio dos lanceiros deixou as linhas de suprimentos taurianas abertas a ataques e permitiu que as tropas de Davion da Marcha Capelana libertassem seus planetas facilmente. Ao final de 3067, apenas 2 sistemas na Marcha Capelana ainda eram contestados pelos taurianos. Palavra de Blake Jihad. Em dezembro de 3067, os Estados-membros da Segunda Liga Estelar se reuniram para a 4ª Conferência Victim em Tarkad. Nesta conferência fatídica, os líderes da esfera interior decidiram dissolver a Segunda Liga Estelar. A regente Yvonne Steiner Davion foi parcialmente responsável por isso, porque ela decidiu que os sóis não podiam se dar ao luxo de permanecer como um Estado-membro, pois precisavam do dinheiro para reconstruir a nação destruída após a devastadora Guerra Civil. O arconte Peter Steiner Davion fez uma afirmação semelhante, e o chanceler Sant Sulial decidiu retirar seu apoio à Liga Estelar por seus próprios motivos. O primeiro Lord Christian Mansdottir pediu um voto de desconfiança na Liga Estelar para que ele pudesse forçar as nações recalcitrantes a permanecerem, mas a maioria necessária de 2/3 estava faltando. Assim, a Liga Estelar falhou no voto de desconfiança e foi dissolvida. Isso desencadearia uma guerra interestelar caótica conhecida como Jihad. A palavra de Blake estava prestes a se tornar um Estado-membro pleno ao final da Conferência de Victim, e ficou bastante chateada quando a Liga Estelar se desfez, acreditando que seu caminho para o poder passaria pela Liga. Uma palavra de Blake desafiadora exigiu que ambos os antigos estados da Comunidade Federada se juntassem novamente à Liga, curiosamente omitindo a Confederação Capelana, cujo comentário foi o mais mordaz, de sua arenga. Para impor sua reivindicação, a palavra de Blake tentou intimidar os sóis federados enviando naves de guerra, que por acaso estavam próximas, em órbita ao redor de Nova Avalon. Quando a regente Yvonne recusou, a palavra enviou tropas terrestres, embora sua eficácia tenha sido bastante limitada pelos defensores.
Em resposta, a palavra de Blake usou suas naves de guerra com grande efeito. Eles as usaram para bombardear e bloquear a capital dos Sóis Federados. Isso criou problemas de comando e controle, forçando os líderes regionais a assumirem mais responsabilidade pelo comando. Em 3073, tropas blackistas mataram o marechal dos exércitos Jackson Davion. Em outro lugar, o duque da Marcha Capelana, George Azek, lançou uma invasão à Confederação Capelana, ostensivamente em apoio à comunidade de Saint Ives, sob o nome de Operação Justiça Soberana. 10 No início da década de 3060, o chanceler Santos-Liao lançou uma invasão ao Pacto de Saint Ives em uma tentativa de recuperar o que antes era uma comunidade capelana. Quando Catarina se recusou a ajudar a duquesa Candace, ela teve pouca escolha a não ser negociar a reintegração da comunidade rebelde na Confederação Capelana. O duque George Azek decidiu remediar esse lapso depois que o duque Kai apareceu misteriosamente em Nova Sirtis, a capital da Marcha Capelana. Pegos desprevenidos, as tropas capelas sofreram muitos reveses, especialmente porque muitas tropas de Saint Ives ficaram do lado de seu duque, mesmo enquanto sua mãe era essencialmente uma prisioneira em Cian. As forças da Marcha Capelana estavam a apenas um salto de distância de Cian quando uma nave de guerra apareceu em órbita ao redor de Cian e disparou contra o planeta, destruindo a capital, onde estavam o chanceler e a duquesa Candace. Candace foi morta no ataque, enquanto Santos-Liao estava inicialmente entre os desaparecidos, embora tenha aparecido logo depois. Os Sóis Federados foram inicialmente culpados pelo regente militar Sang Jian Junho Talonza. Essa alegação galvanizou os militares capelanos e virou as tropas e o povo de Saint Ives contra os Sóis Federados. Até Warner Dulles e seus lanceiros Blackvin, que haviam se tornado persona non grata no espaço capelano devido ao seu alinhamento com Free Capella, ficaram do lado da Confederação. Todas essas forças, mais a arma nuclear ocasional, se combinaram para empurrar as tropas da Marcha Capelana de volta para a fronteira e além, para Nova Sirtis. Tudo isso aconteceu apesar da insistência repetida da regente Yvonne em cessar as operações ofensivas, para que ela pudesse usar algumas dessas forças para libertar Nova Avalon. A motivação de Azek para ignorá-la não é clara, mas, nessa época, o duque George Azek foi assassinado. Seu primo, Nathaniel Azek, assumiu o comando da Marcha Capella, mas ele parecia igualmente relutante em ajudar Nova Avalon. A identidade do assassino de Azek permanece desconhecida, mas as especulações apontam para a palavra de Blake, a Confederação Capella, ou para um agente enviado pela regente Yvonne em um esforço para controlar a Marcha Capella. Quem quer que o tenha matado, suas tropas foram capazes de se reunir depois que a palavra de Blake lançou uma invasão da Confederação Capella. As tropas Capella lutaram tanto para voltar para casa para que pudessem se defender contra o ataque furtivo de seus antigos aliados quanto para invadir a Marcha Capella. A Marcha Draconis também entrou na briga. Eles enviaram tropas para Draconis Combine, ostensivamente para procurar prisioneiros de guerra da invasão durante a Guerra Civil Fedcon. Se eles lançaram esses ataques com ou sem o conhecimento do Duque Tancred Sandoval é desconhecido. Eles descobriram que o dragão era incapaz de se defender com sua própria batalha tripla em Lúthien, então lançaram uma invasão completa. As tropas da Marcha Draconis conseguiram penetrar até a capital do distrito de Galedon, mas, diante das tropas tanto da palavra de Blake quanto do clã Snowhaven na área, tiveram que recuar para ataques mais administráveis. A palavra de Blake também buscou expandir seu protetorado Blake às custas dos Sóis Federados. Os blackistas conquistaram mundos próximos à Terra, como Akamar e Demeter. Com seus militares distraídos, os Sóis Federados pouco podiam fazer. No final de fevereiro de 3075, diplomatas dos Sóis Federados viajaram para o espaço da Aliança dos Outvoros para negociar com o clã Snowhaven. Além de um acordo de paz, os negociadores esperavam providenciar a libertação do pessoal capturado dos lanceiros do Terceiro Crucis e que os Corvos da Neve contribuíssem com a ajuda para a coalizão reunida por Devlin Stone. Embora as negociações tenham resultado em garantias dos Corvos da Neve de que eles não atacariam os Sóis Federados novamente a menos que fossem provocados, o clã se recusou a contribuir para a coalizão aliada e reivindicou todo o pessoal capturado da AFFS como Isorla. 11 e 12.
À medida que a frente periférica dos sóis federados continuava a se desintegrar no início de 3075, a AFFS reposicionou várias das milícias da Marcha Crucis para áreas que faziam fronteira com a Cooperativa Malagrota e a coalizão Filtwelt. 13-14 Enquanto as milícias se moviam, a 22ª Milícia da Palavra de Blake atacou Bruce em 30 de maio de 3075. Os sóis federados responderam reunindo e posicionando uma pequena flotilha de naves, incluindo o navio de guerra FCS Catil, no sistema para evitar um ataque antecipado pela Concordata. Os taurianos já haviam aproveitado o ataque a Vrenton no 22º para tomar aquele mundo. As forças taurianas chegaram ao sistema Bruce no final de junho, e no dia 30 de junho o navio de guerra tauriano Classic Shot TCS Vendetta e o FCS Catil lutaram por Bruce. O TCS Vendetta foi forçado a recuar, mas o FCS Catil foi perdido na batalha, e várias cidades importantes do planeta sofreram danos colaterais horríveis devido às armas nucleares usadas por ambos os lados em órbita e na atmosfera de Bruce. Uma parte da contraofensiva dos sóis federados contra o Concordato envolveu o uso dos Rogriders de Hansan para atacar mundos dentro do Concordato Taurian. Os Rogriders usaram uma mistura de armas nucleares e não nucleares capturadas em Elite para atacar Embergrove em 15 de abril de 3075, destruindo a milícia local, o espaçoporto e o quartel-general militar central antes de passar várias semanas destruindo qualquer alvo de valor militar ou industrial significativo no planeta. Os Rogriders então subverteram a unidade mercenária em Perdition, os Bluecoats de Longvold, antes de atacar o mundo no final de julho, destruindo os complexos fabris de Perdition. Os Rogriders atacaram Grosbach no início de setembro, 14 e então Sterop no dia 21 de novembro. Em contraste com ataques anteriores, o ataque a Sterop foi o primeiro em que os Rogriders não arrasaram os complexos fabris locais, embora tenham saqueado a fábrica da Sterop Defense Industries antes de partir. Por sua vez, um ataque tauriano em fevereiro de 3076 infligiu danos críticos à planta Jalastar Aerospace Battle Mesh em Pampur. 15 e 16. Em 7 de março de 3076, os sóis federados iniciaram operações de combate aberto contra a Cooperativa Malagrota, agora controlada por piratas, e agora separada. A remagem CRMM lançou um ataque ao mundo de Grunhold, destruindo as duas companhias de piratas que o defendiam, uma mistura de consortes da morte e bandos menores contratados. Os poucos piratas sobreviventes recuaram para o grande desfiladeiro, deixando Grunhold de volta nas mãos dos sóis federados. 16-17. Os Rogriders retornaram ao espaço da Federate Sans após o ataque a Sterop, pousando em Warren no dia 5 de abril de 3076 para reabastecer. 16-17 Os taurianos perseguiram os Rogriders, com uma força-tarefa liderada pela TCS Vendetta chegando ao sistema Warren no dia 13 de junho. Os Rogriders recuaram para Kelterville, mas sua retirada não impediu a Vendetta de bombardear a capital planetária e os portos espaciais em Warren. Os taurianos então bombardearam Kelterville no dia 7 de julho, com os Rogriders recuando novamente, desta vez para Firgrove. No sistema Firgrove, uma força-tarefa da Federate Sans liderada pela classe Fox New Sirtis conseguiu interceptar a Vendetta antes que o planeta pudesse ser atacado, forçando a nave tauriana a recuar. O Vendetta retornou ao sistema Bruce em meados de setembro de 3076, tendo sido forçado a recuar do sistema Firgrove em agosto. O Vendetta e sua força-tarefa colocaram o Bruce sob cerco, mas o cerco duraria apenas até 2 de outubro. A chegada do FSS New Sirtis e a batalha naval resultante fizeram com que o navio de guerra Federate Sans sofresse danos paralisantes, mas não antes que o New Sirtis e suas escoltas infligissem danos críticos suficientes ao Vendetta para forçar o Vendetta a recuar. 18-19. Enquanto as batalhas contra a Cooperativa Malagrota e o Concordato Tauriano continuavam, a Marcha Capelana também sofria com conflitos internos. Nova Sirtis foi atingida por um protesto violento em 6 de abril de 3076. O alvo do protesto era a Lorde da Marcha Angela Azek, com agitadores alegando que o Lorde da Marcha anterior, George Azek, havia sido assassinado em 3070 não pela palavra de Blake, mas sim pelos sóis federados. Mais tarde, foi alegado que os agitadores por trás do protesto eram apoiados pelos blackistas.
17 agentes do DMI e do MIO posteriormente prenderam mais de 50 indivíduos em 14 de junho que haviam sido identificados como líderes antigovernamentais a que se acredita estarem envolvidos com o movimento contra o governo dos Sóis Federados. As revoltas políticas em Nova Sirtis foram então seguidas por um ataque contra o mundo pelo Concordato Tauriano. Uma força-tarefa tauriana invadiu Nova Sirtis em 12 de outubro de 3076, usando uma combinação de bombardeios orbitais aleatórios e ataques nucleares para não apenas paralisar as instalações dos estaleiros de Nova Sirtis, mas também para infligir danos devastadores em grandes áreas das regiões equatoriais do mundo. 18-19. À medida que o final de 3076 se aproximava e as forças taurianas em Bruce enfrentavam uma derrota iminente, recorreram à tática de terra arrasada para destruir o máximo possível das forças terrestres dos Sóis Federados no planeta. Essas táticas de terra arrasada frequentemente envolviam o uso de dispositivos nucleares, causando carnificina. Esse dano era exacerbado pelas naves de guerra de bolso dos Sóis Federados, que bombardeavam as posições taurianas repetidamente. 19-20. Na fronteira do Protetorado, 3076 viu a palavra de Blake atacar vários mundos dos Sóis Federados. Alguns, como Ronel, foram submetidos a ataques de pequenas unidades operando em tamanho não maior que um nível terceiro, embora apoiados por armas de destruição em massa, em resposta aos ataques da coalizão aliada contra mundos do Protetorado. O mundo fronteiriço de New Essen viu muito mais conflito, logo após New Essen concordar em permitir que a coalizão o usasse como área de preparação no início de 3076, a palavra de Blake lançou um ataque contra o mundo. O ataque ocorreu em setembro, com os blaquistas fazendo uso de bombas de combustível aéreo e armas nucleares para apoiar seu desembarque, e enquanto as forças terrestres de New Essen conseguiram prender os blaquistas no planeta, a palavra de Blake complementou a campanha terrestre com um ataque que viu mais armas de destruição em massa usadas contra o mundo. Os blaquistas em New Essen ficaram em silêncio no final de 3076, 18-19 apenas para se tornarem ativos novamente no dia 21 de novembro com um ousado ataque à luz do dia na fábrica de workmeshes de New Essen, que os viu fugir com uma dúzia de meshes quase completos. 19-20. Com o fim da Jihad em 3079, a princesa regente convocou uma cúpula em Nova Avalon, conhecida como a Cúpula de Camelot. Esta cúpula começou em 12 de outubro de 3079 com a inauguração do Castelo Davion reconstruído e da cidade de Nova Avalon, e os participantes, que incluíam vários líderes militares e políticos proeminentes de todos os Sóis Federados, debateram assuntos como uma resolução para a guerra em curso com a Concordata Tauriana, a reconstrução da AFFS, a criação da Marcha da Periferia e a direção dos Sóis Federados pós-Jihad. Foi durante a cúpula de Camelot que a Marcha da Periferia foi oficialmente criada, com o general Raymond Roger Marcin agraciado com o título de Duque declarado Senhor da Marcha da Periferia. 21. Emissários do Protetorado Calderon chegaram a Taurus e Nova Avalon em 15 de março de 3080, apelando a ambos os estados pelo fim do conflito entre o Concordato e os Sóis. O Protetorado negociou com sucesso um tratado entre os dois estados em 2 de julho, uma semana após o barão Shankitron renunciar ao cargo de regente protetor para que Eric Martens Calderon pudesse assumir o protetorado. O tratado exigia que os Sóis Federados cedessem os mundos das Pleiades ao Concordato, enquanto o Concordato efetivamente entregava a TCS Vendetta ao Protetorado Calderon, onde seria tripulada por uma tripulação de pessoal dos Três Reinos. Embora o tratado tenha encerrado a guerra, a Vendetta não seria oficialmente transferida para o Protetorado até 19 de abril de 3081. 22. Entre a chegada dos enviados do Protetorado de Calderon e a declaração formal de um tratado de paz, os Sóis Federados lançaram a Operação Matador, uma campanha militar para recapturar os planetas que os taurinos haviam conquistado desde sua invasão inicial. Comandada pelo Marechal de Campo Nathaniel Azek, a Matador começou em 5 de maio, mas o Marechal de Campo Azek seria morto em uma emboscada no mundo de Hidbrow em 14 de junho. 22. O custo da guerra tanto para os Sóis Federados quanto para o Concordato Tauriano foi extremamente alto. Em meados de 3080,
o PIB tauriano havia caído 30% em relação a 20 anos antes, resultado da combinação de atividade pirata, subversão blackista e capacidade de produção perdida como consequência dos mundos e da indústria perdidos durante a guerra. A natureza brutal da guerra infligiu danos aos mundos diretamente envolvidos no combate, beirando níveis nunca vistos desde a Segunda Guerra de Sucessão. Apesar da Operação Matador e das limitadas operações de combate conduzidas em 3080, ambas as nações estavam se aproximando rapidamente do ponto em que a guerra se tornaria insustentável para qualquer uma delas. Os sóis federados estavam perto de esgotar sua capacidade de conduzir operações de combate logísticas simultaneamente, ao mesmo tempo em que protegiam suas próprias linhas de suprimento, enquanto a devastada base industrial tauriana e a economia em queda colocavam a força de defesa tauriana em apuros semelhantes. Anos de paz. Imediatamente após a Jihad, a princesa regente Yvonne Steiner-Davion agiu decisivamente para lidar com os problemas enfrentados pelos sóis federados, às vezes entrando em conflito com outras figuras importantes dentro dos sóis, incluindo seu marido. Operar uma política de portas abertas em relação a transferências da AFFS para as Forças Armadas da República na verdade reduziu as perdas potenciais por deserção das Forças Armadas dos sóis federados para as da República da Esfera, embora pelo menos uma brigada, a Cavalaria Leve Deneb, tenha se movido em massa para o serviço da República. 24 O envio de uma grande parte da AFFS, incluindo várias unidades de elite da Brigada de Guardas Davion na Operação Matador, ajudou a afirmar a posição de Yvonne como uma governante forte e a trazer um fim rápido à guerra entre o Concordato Taurian e os sóis federados. Embora a campanha tenha durado apenas 3 meses, 16 dos 17 mundos visados foram libertados ou conquistados pelas forças vitoriosas da AFFS, incluindo várias antigas possessões taurianas. A AFFS estava em uma posição segura quando a paz foi finalmente mediada entre a Concordata, e a vitória alcançada onde os governantes da Marcha Capelana haviam falhado ajudou a consolidar o lugar de Yvonne no trono. 25. Enquanto a esfera interior abraçava a paz graças às ações de Devlin Stone e suas reformas, os sóis federados continuavam a se envolver em conflitos. A Confederação Capelana continuou suas tentativas de expansão, então tropas da Marcha Capelana tomaram o Mundo Fabril e a capital da comunidade, Vitória. Enquanto isso, a Marcha Draconis conseguiu criar um estado tampão entre ela e a Draconis Combine. A família Sandoval continuou a injetar dinheiro naquela área na década de 3130 para financiar uma guerra de baixa intensidade por procuração com a Draconis Combine. Operação Sokol. Eventualmente, Devlin Stone foi capaz de forjar uma aliança contra a Palavra de Blake, que culminou na libertação de terra em 3081. A Marcha da Periferia também foi reconstituída para combater a ameaça quase constante de piratas do vazio. Era da República. O filho de Tancred e Yvonne, Harrison Davion, casou-se com a irmã mais nova da duquesa Amanda Azek, Isabela. 26 Seu filho Caleb Azek Sandoval Davion nasceu com uma psicose que o deixou incapaz de pilotar um mesh. Então, em preparação para se tornar príncipe, ele escolheu se tornar um petroleiro. Quando o paladino Victor Steiner Davion morreu, Harrison decidiu comparecer ao seu funeral de estado pessoalmente. Ele trouxe Caleb e seu campeão do príncipe, Julian Davion. Enquanto estava a caminho, a Confederação Capellan começou uma ofensiva limitada contra mundos na Marcha Capellan. O exarca Jonah Levin, da República da Esfera, aproveitou a oportunidade para firmar uma aliança com os sóis federados, visto que eles tinham um inimigo em comum, a Confederação Capelana. Essa aliança deu frutos imediatamente quando Julian Davion liderou a Guarda Davion contra os legalistas do Senado, expulsando os rebeldes de terra. Harrison havia decidido secretamente fazer de Julian seu herdeiro, mas não informou seu sobrinho. Enquanto estava em terra para o funeral de Victor, ele informou a Caleb que não o sucederia. Em choque, Caleb acidentalmente matou Harrison. Como ele fez isso antes que Harrison pudesse manifestar seus desejos, Caleb tornou-se o primeiro príncipe. Sabendo que Julian era a escolha de Harrison, Caleb destituiu Julian de seu cargo e nomeou Eric Sandoval Groel como seu novo campeão. Julian permaneceu no espaço da República para comandar as tropas dos Fed-Sans, indicando que Caleb parece satisfeito em honrar o acordo de seu pai com a República. Idade das Trevas.
Após a morte de Caleb Davion em batalha contra as forças da Draconis Combine, Julian Davion tornou-se o novo príncipe. Após o retorno de Julian à Federação dos Sóis, os Sóis enfrentaram a maior crise de toda a sua história, de uma invasão da Draconis Combine, que tomaria Robinson e, mais tarde, a capital Nova Avalon, e dos Capellas, que tomaram Nova Syrtis. Sem essas três capitais importantes, a Federação estava à beira da extinção, mas em 3147, Julian lançou a Operação Cerberus, que teve sucesso na retomada de Nova Syrtis e dos mundos vizinhos, a um custo enorme. Política. Os Sóis Federados, também conhecidos como a Federação A por seus cidadãos, mudaram significativamente desde sua fundação original como uma coalizão frouxa de mundos se unindo para defesa mútua e comércio. Originalmente, cada mundo enviava delegados para servirem um alto conselho que escolheria entre si um presidente, com ambos compartilhando poderes iguais. No entanto, as dificuldades de implementar uma democracia representativa em distâncias interestelares, combinadas com as maquinações políticas da família Davion, levaram a presidência a se tornar essencialmente uma monarquia, praticamente reservada aos Davions. 7-8 Simon Davion formalizou essa situação em março de 2418, remodelando a nação em 5 principados, também conhecidos como marcas, cada um chefiado por um príncipe e liderado por um único primeiro príncipe. O primeiro príncipe foi o próprio Simon Davion. 9 Abaixo de cada príncipe havia um sistema de ducados, marquês, condados e baronias, e uma nova classe de indivíduos titulados foi criada, cada um dos quais sujeito à nomeação do príncipe de sua respectiva marca. Esta reforma formalizou o sistema neofeudal que já vinha crescendo em toda a região desde o início da história de Nova Avalon. 10 Após a Guerra Civil de Davion, Alexander Davion eliminou as outras posições principescas, deixando o primeiro príncipe como único governante dos Sóis Federados. O sistema aristocrático de governo que Simon Davion havia estabelecido permaneceu, tendo se estabelecido firmemente ao longo do século anterior com a aceitação do povo. 7-11 Enquanto a nobreza detém as alavancas do poder a nível nacional, os governos planetários e locais geralmente têm grande autonomia em como se administram, e a maioria dos planetas é baseada em um sistema parlamentar semelhante ao do antigo Reino Unido da Terra, enquanto outros podem adotar qualquer coisa, desde o comunismo democrático até a ditadura completa. Embora a nobreza possa tecnicamente deter poder absoluto nos Sóis Federados, a maioria dos nobres é inteligente o suficiente para reconhecer que ir contra a vontade do povo significará rapidamente sua queda política. Assim, desde que os impostos sejam coletados e seus bens pessoais não estejam em perigo, a maioria dos nobres não interferirá nas decisões do governo local, a menos que seja absolutamente necessário. A única exceção são os planetas colocados sob um governo militar, seja devido a uma rebelião recente ou por terem sido capturados do inimigo, ou aqueles mundos sujeitos às ações da Zona de Guerra de 2787. 12-13 Os direitos dos cidadãos da Federação estão consagrados em sua Constituição, o Pacto Crucis original que criou os Sóis Federados. Conhecidas como as 6 liberdades, elas são, o direito à liberdade pessoal, à propriedade, à posse de armas, a esperar tratamento justo, à privacidade e a participar do governo planetário. 12-14 Tais direitos são garantidos pelo governo nacional, assegurando que a liberdade de religião e de expressão substituam quaisquer leis aplicadas pelos governos locais. 13 Isso também inclui o direito de peticionar pela remoção de um nobre que seja indigno de sua posição, ou de se envolver em ação direta para removê-lo, o que, embora não seja um direito formal, é considerado uma tradição consagrada pelo tempo. Primeiro Príncipe. O primeiro príncipe é o líder dos Sóis Federados e o comandante-em-chefe das Forças Armadas dos Sóis Federados, AFFS. O primeiro príncipe tem o direito de nomear ou demitir qualquer nobre ou oficial do governo e pode governar por decreto, embora haja alguns limites no que diz respeito aos direitos e liberdades da nobreza e do povo. Somente um membro da Casa Davion pode se tornar um primeiro príncipe, mas somente se tiver completado 20 anos de idade e servido pelo menos 5 anos nas Forças Armadas. Além de seus poderes oficiais, grande parte da força do primeiro príncipe reside na riqueza pessoal da Casa Davion.
Embora os números oficiais não sejam divulgados, em 3025 acreditava-se que eles possuíam vastas propriedades em pelo menos uma dúzia de mundos, incluindo os chamados As Cinco Dourados, e eram acionistas majoritários de pelo menos 20 grandes corporações. 1614 O primeiro príncipe também pode conceder o título de campeão do príncipe a qualquer indivíduo, tradicionalmente um marechal de campo sênior da AFFS que seja um amigo de confiança ou membro da família, para agir com sua autoridade em assuntos militares e políticos quando o primeiro príncipe não estiver disponível. Deve-se notar que o termo a príncipe é neutro em termos de gênero em seu uso nos sóis federados, embora Catherine Steiner-Davion e Yvonne Steiner-Davion se intitulassem como a princesa feminizada em seus títulos, Arconte Princesa e a Princesa Regente, respectivamente. O primeiro príncipe também é cercado pela corte real, um termo que se refere a dois conceitos distintos. O primeiro é o complexo de edifícios físicos que circunda o Palácio Real em Nova Avalon, onde estão abrigados os ministérios que cuidam do funcionamento da federação. O segundo é a temporada social realizada a cada primavera durante 3 meses, onde a nobreza e os líderes políticos de todo o reino são convidados ao Palácio Real para participar de grandes bailes, caçadas e algumas negociações. Conselho Privado. Criado por Alexander Davion como alternativa ao Alto Conselho, o Conselho Privado é um grupo dos mais altos conselheiros do primeiro príncipe e é extremamente importante na administração dos assuntos cotidianos do Estado. Atuando como um conselho consultivo do primeiro príncipe, o Conselho Privado recebeu muitos dos poderes outrora detidos pelo Alto Conselho, recomendar nomeações militares e governamentais, supervisionar a administração da burocracia estatal e determinar a linha de sucessão ou a nomeação de um regente após a morte ou aposentadoria do primeiro príncipe. 1918. O Conselho Privado é um corpo pequeno e a maioria de seus membros reside naturalmente em Nova Avalon, permitindo que reaja rapidamente a novos eventos, embora, quando necessário, os membros também possam autorizar um representante a falar em seu nome. Do Exército estão sentados o campeão do príncipe, o marechal dos exércitos e os chefes dos 8 departamentos militares. Os diretores das marchas militares também podem sentar-se como conselheiros sem direito a voto. O presidente e um membro eleito do Alto Conselho também fazem parte do Conselho Privado. Por fim, os ministros responsáveis por cada um dos 8 ministérios que supervisionam o governo dos sóis federados fazem parte do Conselho Privado. Alto Conselho. O Alto Conselho era anteriormente um corpo governante igual ao presidente, por um tempo, o primeiro príncipe dos sóis federados. Cada mundo-membro e mundo associado era representado no Conselho com um delegado e, dentre seus membros, eles elegiam um presidente para servir até a vida ou impeachment por 3/4 do Alto Conselho. 7. Ele tinha o poder de nomear representantes para governos estrangeiros, aprovar tratados e promulgar leis. À medida que o Alto Conselho crescia em tamanho, as limitações de viagens e comunicações interestelares o tornavam lento e difícil de manejar em responder a novos eventos, enquanto a perspicácia política da família Davion começou a roubar parte de seu poder. O Alto Conselho eventualmente se tornou nada mais do que um carimbo para os Davions, até que começou a falhar até mesmo nessa tarefa, pois ficou atolado em manobras parlamentares. Embora a maioria de seus poderes tenha sido transferida para o primeiro príncipe e o Conselho Privado, o Alto Conselho ainda atua como um fórum para debater políticas, apresentar recomendações e promulgar mudanças regulatórias. As marchas. A estrutura administrativa interna dos sóis federados mudou várias vezes durante sua história. No período anterior à formação da Confederação Capela, a região dentro da qual as várias nações e proto-estados, como a Supremacia Sarna e a Grande União Tikhonov, existiam era conhecida como Zona Capela. A região de fronteira adjacente à Zona Capela era conhecida como Marcha Rinvard 20 antes de se tornar conhecida como Marcha Capela. 21. As reformas realizadas por Simon Davion levaram à criação formal de 5 marcas, a Marca Capela, a Marca Crucis, a Marca Draconis, a Marca Exterior e a Marca Terrana, e cada uma foi subdividida em vários setores administrativos supervisionados por uma nova classe de nobreza.
O governo de algumas das marcas mudou notavelmente durante a Era da Guerra. A família Varney subiu ao poder dentro da marca Capellan com a nomeação de Richard Varney para o posto de príncipe da marca Capellan durante o reinado de Ellen Davion como um meio de removê-lo dos cargos de chanceler de Nova Avalon e condestável da marca Crucis por causa de sua ambição de se tornar o primeiro príncipe. 22 Os Varneys governariam a marca Capellan até sua derrota durante a Guerra Civil de Davion em 2537. 23. Outro ramo da família Davion veio a governar a marca Draconis após a decisão em 2514 de nomear a irmã do primeiro príncipe William Davion, Laura Davion, como herdeira de Vladimir Kerenc, o príncipe idoso e sem filhos. 24 Laura Davion governou a marca Draconis apenas até 2533, quando cometeu suicídio após a derrota de suas forças por Alexander Davion na capital da marca de Tancredi IV durante a Guerra Civil de Davion. 25. Pouco depois da nomeação de Laura Davion para governar a marca Draconis, o governo da marca Terrana passou da família Leibon com a morte do príncipe Charles Leibon e sua família em um ataque da hegemonia terrana à capital da marca, Robinson. O notável general Nikolai Rostov das Forças Federadas de Manutenção da Paz foi nomeado príncipe pelo Conselho de Regentes. 24 Mas a família Rostov governaria a marca terrana por apenas 2 gerações. Nikolai Rostov foi morto em batalha durante a Guerra Civil de Davion. 24 E foi sucedido por seu filho Dmitry Rostov. 26 Apenas para Dmitry ser morto por Alexander Davion após a rebelião aberta de Dmitry contra os esforços de Alexander para reformar a estrutura dos sóis federados nos estágios finais da Guerra Civil de Davion. 27. Quando a Guerra Civil de Davion terminou, apenas 2 dos 5 príncipes dos sóis federados ainda estavam vivos, o primeiro príncipe Alexander Davion da marca Crucis e o príncipe Nuno Gutierrez da marca exterior, que de seu mundo capital, Filtwelt, manteve a marca exterior fora da Guerra Civil. 28 Alexander Davion reestruturou os sóis federados, dissolvendo as marcas exterior e terrana. Em vez disso, subdividindo o reino em apenas 3 marcas, e a marca Capellan, a marca Crucis e a marca Draconis. 23 Um sistema que permaneceria em vigor até o final do século 31. Os governantes das marcas Capellan e Draconis foram subordinados ao primeiro príncipe, deixando o primeiro príncipe como o mais alto nobre dos sóis federados e o oficial militar de mais alta patente. Cada marca foi dividida em várias zonas para fins administrativos, assim como as marcas foram divididas em teatros e zonas de defesa polimórfica para fins militares. 28. A administração da marcha Draconis passou para a Casa Sandoval após a Guerra Civil de Davion. Os Sandovals eram uma família nobre significativa em Robinson e ganharam o controle de fato da capital da marcha terrana enquanto resolutamente viravam as costas para Dmitry Rostov, um ato de lealdade e apoio que os viu recompensados por Alexander Davion. 29 A marcha Capellan foi governada por uma série de famílias nobres durante a Era da Liga Estelar, com uma família substituindo outra em rápida sucessão, devido a lutas políticas internas e conflitos pessoais durante a Era da Liga Estelar e, em seguida, desgaste na Primeira Guerra de Sucessão, um conflito que viu 4 lordes da marcha mortos em batalha e mais 2 feridos tão gravemente que tiveram que renunciar. 30 Em 2829, a família governante da marcha Capellan tornou-se a Casa Azek, uma família antiga e bem estabelecida dentro dos sóis federados, com a nomeação do coronel Damien Azek para os títulos de Duque de Nova Sirtis e ministro da marcha Capellan. 31. A próxima grande mudança na estrutura administrativa veio com a criação de uma nova marcha de periferia por Yvonne Steiner Davion, regente de Princesa, após a Jihad, incorporando as regiões de ponta das áreas operacionais Chirikov e Marquesan da Crucis Marte, bem como a Miliga em Voldbini PDZ da Marcha de Draconis e o Warren PDZ da Marcha de Capellan. A Marcha de Março foi criada em Jun. Militar. Em termos de força militar, o Sol Federado é uma das nações mais poderosas da esfera interna. Os primeiros príncipes de House Davion sempre foram comprometidos com as forças armadas do Sans Federado, uma força altamente treinada, disciplinada e profissional que se beneficia muito com os avanços tecnológicos do novo Avalon Institute of Science. Todo herdeiro aparente é obrigado a servir nas forças armadas para serem elegíveis para o título de primeiro príncipe.
A AFFS passou por diversas reformas importantes ao longo dos séculos de sua existência. Mais recentemente, os danos causados durante a Jihad resultaram em uma necessidade desesperada de ajustes para permanecer eficaz, à medida que as perdas aumentavam e a palavra de Blake devastava a base industrial dos sóis federados. A principal característica que distingue os AFFS dos outros militares da esfera interna é há muito tempo a eficiência organizacional com a qual o AFFS opera. Isso é evidente da maneira pela qual os elementos díspares do militar coordenam e funcionam bem juntos, um espírito compartilhado de trabalho em equipe tornando o todo maior que a soma das partes individuais. Na primeira metade do século XVII, o primeiro príncipe Melissa Davion capitalizou isso quando inventou a organização militar do AFFS conhecida como Equipe de Combate Regimental, para não ser confundida com a muito anterior organização da Força de Defesa da Star League com o mesmo nome. Durante a Jihad, a necessidade levou o Marechal dos Exércitos John Davion a introduzir uma nova formação com muitas das mesmas propriedades e capacidades que tornaram o RCT eficaz. 34. A primeira brigada a fazer uso do novo modelo de equipe de combate leve foi a Avalon Hussars, cujo desempenho na nova organização, combinado com a portabilidade e flexibilidade do LCT, fez com que se tornasse o modelo para o AFFS na era pós-Jihad. Com muitos comandos de linha de frente reestruturados em LCTS, algumas formações permaneceram no formato maior do RCT para atuar como grande porrete para lidar com vizinhos particularmente problemáticos. A facilidade com que as reformas foram feitas é tanto uma prova do sucesso do LCT quanto uma declaração assustadora sobre os danos infligidos às patentes seniores do AFFS pela Jihad. Com grandes reformas em andamento e oficiais talentosos sendo promovidos 2 ou até 3 patentes devido ao número de cargos abertos, a reorganização conduzida no início da década de 3080 marcou a maior mudança na estrutura do AFFS desde sua incorporação inicial. Economia. O grande tamanho dos sóis federados, tanto em termos de território quanto de população, historicamente deu a eles um potencial de crescimento incrível em comparação com os outros estados sucessores. Infelizmente, esse mesmo tamanho também tem sido sua maior desvantagem, com recursos espalhados por centenas de anos-luz de espaço, pode ser difícil explorar esses recursos e colocá-los no mercado em tempo hábil. 35-36 Isso apesar de ostentar em 3025 a maior frota comercial da esfera interior. 36 A união com a comunidade Lyran e a criação da NICE trouxeram uma breve era de ouro de crescimento econômico e recuperação da devastação das guerras de sucessão, embora o início da invasão do clã e a guerra civil tenham posto fim a isso. 35. A economia da federação é baseada em princípios capitalistas, mas, embora grandes corporações interestelares possam apresentar com destaque, são pequenas empresas que compõem a maioria de seu produto nacional bruto. House Davion também defendeu os direitos do trabalhador médio e fez esforços para equilibrar as necessidades das pessoas contra as de interesses especiais ricos. A Chancelaria do Tesouro, uma subdivisão do Ministério de Maneiras e Meios, não é apenas responsável por cuidar da Libra, mas regulamentar e cumprir as leis econômicas, como definir taxas de juros nacionais, cobrar impostos e supervisionar a troca de ações e mercadorias trans 35-36 Isso inclui despachar os xerifes da política econômica, conhecida coloquialmente como polícia de negócios, que tem autoridade para derrubar as leis econômicas de um planeta e prender os infratores em nome da Federação. 36. Apesar das regras e regulamentos para manter seu poder sob controle, os líderes empresariais ainda conseguem exercer uma influência excessiva nas políticas públicas, contribuindo diretamente para campanhas políticas e formando a grupos consultivos para fazer lobby em seu nome. É o caso de muitos podem agir com impunidade por anos antes que os protestos públicos forcem a resposta do governo, e muitos cidadãos podem ser perdoados por pensar que esses capitães da indústria são capazes de ditar termos até o primeiro príncipe. 36-37 Em forte contraste, o poder dos sindicatos foi severamente reduzido desde os primeiros dias da federação, quando os mais poderosos podem até comprar e vender compromissos políticos na maioria dos mundos importantes. Os sindicatos se superaram durante os primeiros anos das guerras de sucessão, quando o Congresso Unido de Atendimento e Trabalhadores de Serviços entrou em greve. Com a sobrevivência da nação em jogo, o primeiro príncipe Paul Davion declarou a greve ilegal,
prendeu os líderes e dissolveu permanentemente o UXO. Todos os sindicatos foram proibidos de fazer contribuições políticas, assim como outras greves trabalhistas que poderiam afetar uma indústria vital. Centros de fabricação. Uma lista detalhada de alguns fabricantes e centros industriais da FedSans está disponível no artigo da Sarna. Sociedade e cultura. O SANS federado apresenta um contraste interessante entre o que significa e suas ações. Por um lado, os cidadãos da federação desfrutam de muitas liberdades negadas a pessoas em outras partes da esfera interna e além, e a liberdade de se expressar, adorar como eles agradam, para participar do governo e se juntar aos partidos políticos. Isso é consagrado nas 6 liberdades. Citação necessária: mesmo menos abastado se orgulhará de seus direitos constitucionais e o contrastará com o que eles veem como escravidão virtual sofrida por aqueles em circunstâncias semelhantes nos reinos vizinhos. No entanto, uma visão mais profunda das ações e da história do SANS lança dúvidas sobre a reivindicação de ética democrática. O idealismo muitas vezes teve que dar lugar à praticidade, com a estratificação da sociedade, especialmente com relação à influência do guerreiro elite, tornando o sol menos aberto à pura democracia do que o reivindicado. A disparidade econômica entre os ricos e os pobres é muito pronunciada dentro dos sóis, com os ricos se prestando pouca atenção aos necessitados, seja porque eles acreditam que todo mundo vive prosperamente ou se tem apenas culpa por sua condição. 2,40. Parte da culpa repousa no tamanho da federação, que em 3025, o reino incluiu mais de 500 sistemas estelares habitados espalhados por centenas de anos-luz do espaço, apresentando uma tarefa que forçaria a maioria dos serviços sociais. 2,41. Isso não é ajudado pelo fato de as despesas militares representarem uma parcela significativa do orçamento nacional, deixando relativamente pouco sobra para outros serviços. Uma atitude pró-militar reforçada pela educação pública significa que poucos estão dispostos a criticar esse estado de coisas ou reconhecê-la como um problema. De fato, orgulho de suas liberdades e das Forças Armadas, o que defende que ela empresta muitos cidadãos da Federação à arrogância, acreditando em seu modo de vida moralmente superior e desprezando aqueles que ainda não adotaram seus caminhos esclarecidos. 40. Essa dicotomia também pode ser vista no sistema educacional da Federação. Apesar da devastação das guerras de sucessão, em 3025, o Federate SANS ostentava 50 universidades e outros institutos de ensino superior, todos considerados os melhores centros de aprendizagem na esfera interna. Talvez o mais famoso deles seja o novo Avalon Institute of Science, fundado por Ansi Davion com o objetivo específico de recuperar a tecnologia perdida nos incêndios das guerras de sucessão. 41-42. Dentro de 2 décadas após a fundação do Instituto, os Sol Federados, e, por extensão, a Commonwealth Federada, poderiam afirmar ser o militar mais avançado tecnologicamente entre os estados sucessores, com muitos avanços chegando ao setor civil para elevar o padrão de vida geral. 43-44. Ao mesmo tempo, os sóis federados historicamente tiveram a menor taxa de escolaridade de qualquer um dos estados sucessores. Com a educação pública em grande parte nas mãos dos governos locais, isso naturalmente levou a diferentes oportunidades e resultados disponíveis. Como tal, enquanto alguém que vive em um dos mundos dourados pode ter acesso ao melhor que o dinheiro das academias pode comprar, uma pessoa que vive no interior do UTAC pode ter sorte de ter acesso ao ensino fundamental. Esforços como as escolas vagas para combater esse problema obtiveram resultados mistos. 41-42. O Sol Federado está comprometido em permitir a liberdade de religião em seus cidadãos, e embora uma variedade de fé antigas e novas sejam praticadas, 6 delas são consideradas mais proeminentes que as outras. O maior é o cristianismo, com muitas seitas diferentes divididas entre protestantismo e catolicismo, a divisão posterior entre o catolicismo romano e a nova Igreja Católica de Avalon. Os praticantes do Islã estão amplamente concentrados ao longo da fronteira com os draconis se combinam, enquanto as seitas sunitas e xiitas enfrentam pouca discriminação, as duas AMI tendem a enfrentar maior perseguição por sua lealdade atribuída à combinação. Pela mesma razão, os budistas foram objeto de discriminação durante os períodos em que a federação foi ameaçada pela combinação ou pela confederação Capella, embora os Davions tenham dado o objetivo de combater essas atitudes. O judaísmo mantém uma presença pequena,
mais ativa nos sóis federados, e está concentrada em todo o mundo de Robinson. Da mesma forma, o hinduísmo é mais ativo na área de Davion Space, uma vez abrangida pelo coletivo hindu unido. Por último, temos o movimento do livro inacabado, que busca incorporar a sabedoria de múltiplas religiões em uma obra abrangente, o homônimo livro inacabado. 45-46. O lema dos sóis federados era pela espada da liberdade. 47. Dados específicos da era. Ano de fundação e 2317. Capital, cidade, Mundo Nova Cidade de Avalon, Nova Avalon. Símbolo nacional e uma espada de prata, com a lâmina voltada para cima, contra um sol dourado em um disco vermelho. Localização, relativa à Terra quadrante externo Simpird. Total de sistemas, habitados 434. População estimada, 3.130 1.302 bilhões. Governo e aristocracia constitucional, estilos feudais da Europa Ocidental. Governante, Príncipe Harrison Davion 48. Língua, S. Dominante, S. Inglês, oficial, francês, alemão. Religião, ONS, dominante, S. Cristianismo, Igreja Interreligiosa, Budismo, Judaísmo. Unidade monetária, Libra, uma Libra igual a 0,97 CBIOS 72 CBIOS, 3.145,49. Finalização. Espero que tenha gostado desta experiência MechWarrior. Caso deseje mais informações como mapas, imagens ou mesmo artigos mais aprofundados sobre os sóis federados ou Federate Sans, acessem o artigo da Sarna. Até a próxima!